Olá, investidor, o meu nome é Wagner Caetano, começamos mais um programa Radar. Hoje, sexta-feira, 18 horas e 3 minutos, do dia 5 de abril de 2019, com muito prazer, satisfação que eu inicio os trabalhos, já aproveitando para desejar um ótimo final de semana a todos. E acho que o adversário do Corinthians que sairá nesse final de semana no Campeonato Paulista será o São Paulo. Muito honrado com a sua audiência. Se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo, falar do canal para a galera que você conhece que opera na Bolsa de Valores, eu agradeço. Assim temos um crescimento orgânico, organizado, sólido e consistente. Aproveite o final de semana para assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa. Você consegue acessar pela parte alta do canal ou também no nosso site. É um treinamento gratuito, qualidade de cinema, digital, de som e imagem gravado em estúdio, totalmente gratuito, um presente da Top Traders para você. Caso você tenha interesse em receber o informe cenário, como eu falei ontem, é a formalização do meu bloco de notas da parte da manhã. Drivers, agenda, estudo do Ibov, política, economia, eu compartilho atualmente, direta e indiretamente, com quase 90 mil pessoas. Ok? É só entrar no site, nome e e-mail já recebe a partir de segunda. As bolsas norte-americanas tiveram uma sessão assim como a semana altista. Hoje o S&P fechou subindo 0,46, Dow Jones 0,15, Nasdaq 0,59. O petróleo deu uma virada aí, digamos que acelerou, né? Durante o pregão e fechou com quase 2% de alta, a 6,1326, cotação em dólares norte-americanos. E o EWZ subiu de leve, 0,45, caiu 0,09 no after, mas mantendo um desenho altista. Vamos falar de bolsas americanas aqui, começar os nossos estudos. Maravilha. Então vamos lá. Falar de Dow Jones, S&P e Nasdaq. Nós temos aqui o Dow Jones, 30 maiores empresas do setor industrial, uma semana altista, deixou o gap para trás, mas as resistências também ficaram. Agora elas são suportes, apesar de ser um candle de incisão, o candle de hoje é um doji, o viés, o jeitão do mercado, ele é altista. Se a gente olhar pelo semanal, dá a impressão até de um mastro bandeira, né? E no semanal a gente vê que ficou para trás aqui 26,241 e também 26,277. Observando aqui o S&P, eu gosto de fazer os estudos com o futuro. No semanal, o que me parece aqui é um filhote, digamos assim, de uma simetria em V, com ombro, cabeça a ombro invertido, que teria como objetivo região de máxima histórica, aqui algo perto de 2,944. É isso que eu vejo, talvez 2,945. No caso do índice Nasdaq, então quer dizer, lá fora a tendência de alta, pessoal, não tem nada aqui. Semanal a mesma coisa, ó, aponta para a máxima histórica, então teria espaço até 7,700, 7,691 por ali. E, trazendo para o gráfico diário, o caminhão sobe a ladeira. Podemos ter correções? Deveremos ter. Mas a tendência é altista, de repente até o 7.500, topo anterior, é possível. Mas o viés segue sendo de alta. Aí nós temos o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. A expectativa para o EWZ ela é altista. Por que ela é altista? Por alguns motivos. Martelo fora da LTA, aí fechou levemente acima semana passada. De alguma forma isso aqui é um arame, né? O fechamento dessa semana acima da média de 21. Fechamento da semana acima desse ponto importante que é o 42,05, né? Mínima e máxima dessa semana bem mais altas se nós compararmos a semana anterior, e mais da metade do corpo da barra da semana retrasada já penetrado.
Então isso dá uma ideia de alta pela frente, né? Então se a gente pegar, por exemplo, esse ponto aqui, o 42,08, que é um fundo imediato, o mercado fecha acima dele, acima da média de 21, né? Então isso daí favorece a ponta compradora na minha leitura. Aí nós temos o Crude Oil WTI negociado na NYMEX em Nova York. Pessoal, tendência de alta, se a gente pegar aqui o semanal, alta, mínimas e máximas, não existe nenhum sinal no semanal, não existe um sinal no diário que aponte para algo diferente. Eu tenho alunos que operam petróleo que estão enchendo os bolsos, como diz a garotada, né? Compra correção, reduz, então alta também. Né, no semanal a gente pode considerar um pivô de alta acima do 67,73, então é a tendência falando mais alto. Maravilha, então falemos de criptomoedas, né? Hoje uma sessão novamente de rally. Bitcoin subiu 2,42, Ethereum 4,18, Litecoin 5,59, Bitcoin Cash 3,12. Então vamos ver aqui no gráfico o que nós temos de informação. Então o Bitcoin teve uma semana muito forte na alta, né? Um candle que rasgou semanas e semanas de negócios, né? Então no semanal muita força, tendência de alta. Eu particularmente teria realizado o lucro da minha posição. Eu acho difícil que um disparo continue tão longe da média. E nós temos uma estrela cadente anteontem, mas talvez fique de lado um tempo, seria o caminho mais provável. Para mim seria lucro no bolso, mas eu acho que logo logo pode dar oportunidade na compra de novo. Aí o Bitcoin Cash, uma leitura parecida, 2 marobuzus, correção na parte alta. A correção na parte alta geralmente continua o movimento, mas tão longe assim eu realizaria lucro. Em breve pode ter uma nova entrada no cenário corretivo, ou ele vai puxar a média para cima, ou eles, né, as criptos em geral. No caso do Ether, eu já vejo um movimento mais técnico, né, porque tem um topo anterior, que é o 170, né, tá levemente abaixo, mas aproximou um pouco mais da média. Então, se essa média subir um pouco mais, né, e se aproximar dos preços, eu acho que seria uma compra, mas é aquela história, pessoal, não vai ser compra só nele, né, e seria mais ou menos um movimento orquestrado, né, claro que com as suas devidas proporções, mas de repente pode ser a primeira, dar um sinal, alguma coisa assim. Aí nós temos o Litecoin, né, o Litecoin fez esse movimento lateral e esticou. Eu realizaria lucro, né, eu particularmente, porque eu acho muito... Quando tem grandes gaps ou movimentos assim, geralmente eu saio no segundo ou no terceiro dia. Então, eu teria realizado uma parte aqui, então estaria de fora aguardando novas sinalizações. Falando do fluxo que nós temos aqui no Brasil, os investidores estrangeiros começaram a semana com 47.883 contratos de índice futuro na venda, foram para 53, 59, 59 e 61. Trabalharam levemente vendidos, vamos ver o que eles fizeram hoje na segunda. E no mercado à vista de ações, né, após fecharem um mês de março com 2.346.921.000, e eles estão acumulando um saldo negativo até o dia 3 de 610.797. Tiraram um pouco o pé. Aí eu tava brincando hoje, né? Agora eu não posso falar que eu conversei com um aluno aqui, que o pessoal da imersão manda e-mail pro meu suporte falando que se eu conversei alguma coisa com um aluno, como é que eu não passei pro grupo? Teve essa hoje e ontem, né? Então, por exemplo, agora eu tenho que me reportar o que eu converso em particular com alunos meus, né? Eu tenho alunos que operam no Credit Suisse, no Citibank, que operam em JP Morgan e por aí vai. Então quer dizer que agora eu não posso conversar, eu tenho que transcrever minhas conversas. Teve isso, pessoal, teve uns 3 ou 4 alunos, ontem eu falei que eu conversei alguma coisa com alguém no meu grupo, só faltava essa, né? Só faltava essa. Então hoje, falando com um aluno meu,
que opera no HSBC de Hong Kong, onde eu já estive várias vezes a trabalho na época da engenharia. Eu acho que eu posso, né, falar que esse meu aluno que é de lá, um ex-aluno, na verdade, né, mas sempre aluno. E ele estava falando, professor, será que os estrangeiros não estão operando disfarçados aí não, né? De repente eles estão comprando ali, sei lá, tem um parceiro local, um sócio, é uma brincadeira, né? Porque, pô, eles não estão na festa, né? O mercado bateu o máximo histórico, agora tá subindo de novo e a gente vê que eles compraram, tudo bem, em março, mas é o que eu falei pra ele, né, pessoal? Pô, em março eles compraram, né? 2.346 milhões e eles chegaram a ficar vendidos em 110 mini contratos, contratos cheios de índice. Agora tudo bem, essa semana venderam, mas estão com 61, então de alguma forma participaram, sim. Mas o que eu falo pra ele, imagina se eles vierem. Né, que a gente olha o fluxo cambial, realmente o fluxo foi extremamente negativo em março. Mas, putz, ele foi extremamente negativo, principalmente financeiro, mas aí eles reduziram no índice futuro e eles também reduziram no... e eles compraram no mercado à vista, né? Então é realmente uma relação complexa, por isso que eu falei que o mercado apresenta uma dificuldade um pouco maior. Ok? E é isso, e às vezes tem fases muito fáceis, fases medianas, fases mais complicadas, e o nosso papel é tentar trabalhar com sinais de fluxo, de gráficos e fundamentos. Né? Hoje, pessoal, o grande driver do dia foi o payroll, né? Criaram 196 mil postos de trabalho em março, a taxa de desemprego mantém em 3,8. É um belo número, né? Um belo número. E aí, falando de índices internacionais, nós tivemos alta na China, alta na Alemanha, alta na Inglaterra. Então, bolsa de Xangai, tendência de alta, semana altista, rompeu o triângulo, que é um mastro-bandeira em formato de flâmula, fechou gap que estava aberto desde... Gap aberto desde 23 de março de 2018. Né, tendência de alta. O grande driver da Europa é o Brexit, só que pedido de adiamento de novo, né, para 30 de junho. Pivô de alta, né, tendência de alta. Então, por exemplo, a gente tem que observar também sinais externos, né? E aí a bolsa da Alemanha deixando seus famosos gaps aqui para trás. Rompeu uma resistência importante na região de 11.820. E eu acho que esse gap aqui está puxando os preços, né? Ele está aberto desde 8/10 de 2018. Então é dessa forma que eu vejo as bolsas de fora. Falar dos ativos fixos aqui no Brasil. Falar de Petro 4. A Petro 4 fez o que ela tinha que fazer, foi na LTA, a movimentação favorece a compra, rompeu uma resistência intermediária 28,68, enquanto acima dela vai buscar 29,60. Eu acho que é isso que a Petrobras fará. Né? A gente vê, pessoal, tendência de alta, ó. O 27,85 é um ponto muito forte, está fechando a semana acima de média de 5 períodos, então isso favorece a ponta compradora. Se a gente observar a Vale, ela cumpriu o objetivo. Se eu fosse um swing trader da Vale, eu realizaria lucro. Né? Ela não consegue passar o 52,39 nem a LTB. Eu procuraria um outro papel. Agora, se o investidor ou a investidora ele é de prazo mais longo, ele pode observar essa movimentação. Estaria a Vale acumulando, formando até um mastro-bandeira para estourar? É possível. Acima de 52,39 mostra a força, acima da LTB mais ainda, né? Aí quando a gente fala de Banco do Brasil, trazendo aqui para um gráfico semanal também, é sempre complicado operar contra barras grandes como essa da semana retrasada. Então, apesar de ter um otimismo aí no ar, eu acho que não tem nada definido. Porém, se romper a máxima dessa semana e a média de 5... aí eu acho que pode ter um rally. Né? Então, no diário já seria a média de 21,
o patamar a ser rompido e a região de 49,69, né? Percebam que das últimas 5 sessões, 4 delas fez máxima por aqui. Então, assim, é o ponto divisor de águas, é o ponto chave. Quando nós falamos de Bradesco, a impressão que nos passa, né, é que Bradesco vai romper o 36,77 e vai fazer um pivô de alta, né? As médias prestes a se cruzar para cima. Você pode falar, professor, mas hoje, por exemplo, o volume foi baixo. Eu falava com outro aluno hoje, que é meu amigo, que é o Felipe. Acho que eu posso falar com ele, não sei, acho que sim, né? Será que eu posso conversar com ele durante o dia? Acho que sim, né? Então, no semanal, buscou média de 21, está fechando. Percebam que a máxima e a mínima da semana é bem mais alta que a anterior. Então, vejo isso daqui como um sinal de força, né? E aí nós temos Itube, né? Itube eu acho que é o ativo mais engatilhado para subir. Acima de 34,65 mostra muita força e já levaria a média junto como resistência. E tem o ponto que estoura o pivô a 34,80. Então depende se romper o ponto 1, ponto 2 a média e o 3 o pivô, projetaria talvez R$ 37,00 em 3, 4 pregões. É uma hipótese, né? Porque aí começaria a estopar vendido, entrar robô na jogada, aquela coisa toda. Certo? Muito bem, bem. Então agora eu vou falar dos pedidos do YouTube. Será que eu posso falar dos pedidos do YouTube ou não? Acho que sim, né? Eu tenho autorização para falar dos pedidos do YouTube? Então vamos lá. Ironias à parte, é só o que me faltava. Eu recuso patrocínio de Banco Nacional, de Banco Internacional, Asset, DTVM, de corretora, de plataforma de notícia, de plataforma de gráfico. Cartezinha não é meu patrocinador, é meu parceiro. Para eu poder ter liberdade de expressão, mente criativa, aí pessoas que fazem a imersão, que estão no período de cortesia, de mentoria, querem questionar, porque eu falei ontem que eu conversei com um aluno meu durante o pregão. Só faltava essa. Pessoal, o dia que eu estiver domado, aí você corre. Porque aí eu desisti, eu não estou mais na pegada, né? Aqui o comando é meu, aqui eu comando. Se não fosse assim, não teria sentido de ser. Porque eu sou uma pessoa física, um investidor igual você que me ouve, eu tenho a humildade para falar isso, nós aprendemos juntos, estamos no mesmo barco, somos uma família, somos uma comunidade. Então não tem essa de vir me apertar, querer me tratar aqui como se eu fosse teu fornecedor e você, cliente, querer dar uma de patrão, que aqui não se cria. Aqui nós temos um espaço sério, profissional, educacional, democrático. Somos uma família. Prezamos por respeito, tratamento respeitoso, educado e uma alta energia, o astral lá em cima. É por isso que nós somos diferentes, é por isso que nós somos vencedores. Ok? Maravilha. Então o primeiro pedido de... Eu já vou fazer 7 de novo, eu não vou fazer destaque, tem muita ação na lista. O primeiro... E não precisa pessoal que tá ouvindo o recado que recebe a carapuça me mandar e-mail de novo. Ouve e a gente encerra por aqui. Ok? Senão a história não tem fim. Então a primeira ação aqui é o Estresse, a famosa seguradora da Caixa. Pessoal, o momento ótimo de comprar o IS foi aqui no 7, mas agora é momento de vender aqui, trabalhar short? Eu acho que não. É um ativo altíssimo no sentido de risco, ou seja, altamente arriscado. Só que se, por exemplo, entra um fluxo, o mercado procura um ativo como alvo, pode explodir, né? Principalmente se ele conseguir se consolidar acima de 8,90 e principalmente se ele conseguir romper o R$9 com 1 centavo, porque ficaria com uma cara aqui de ombro, cabeça a ombro, pivô, mastro bandeira, rompimento de resistência, então teria vários motivos, digamos, para a ação subir. Então é dessa forma que eu vejo o ativo. Aí tem BPAC, né, que junto com o BID é a grande sensação agora. Esses bancos modernos, né, que desburocratizam, digamos assim, as coisas. Não faz o meu perfil. Só que olha o volume de ontem. Quer dizer, teve coisa grande aqui acontecendo.
Para quem está posicionado, enquanto acima 36,62 eu não vejo motivo para sair. Agora, Wagner, eu venderia hoje, porque esse candle aqui, ele mostra algum cansaço, uma redução de volume muito grande. Aí você pode argumentar, pô, professor, mas o volume na compra foi muito maior. Mas aí é questão de perfil, pessoal. Eu estou operando o ativo, ele fraqueja perto do topo, eu costumo vender. Principalmente se ele abrir em queda na segunda, né? Porque é aquela história de vai fora da banda, fecha dentro. Mas também é aquela história, provavelmente seria somente uma correção. Quem pensa em longo prazo... né? A compra ótima passou, mas ainda talvez tenha lenha aí para queimar. Aí temos, esse daqui eu já falei ontem, não sei porque que está aqui. Temos a Mar 3, que é um caso parecido, né? As ações de varejo costumam fazer uns movimentos muito intensos, né? A Mar 3. A compra ótima foi nesse pullback. Será que ela estourou um mega pivô de alta? É possível, ficou acumulando 2 meses de lado. Só que ela veio no objetivo, que é o 774. É isso que eu vejo para a ação. Aí temos depois a Bev e Par de 3. Ambev é Ambev, né, pessoal? Ambev, se comparar com renda fixa, a não ser que você consiga pegar, por exemplo, num fundo como esse, né? Mas é aquela história, se você olhar aqui tem um ponto que é o 17,52, enquanto acima ela pode fechar esse gap e bater 18,50. É o que eu vejo observando a ação de uma forma mais técnica, digamos assim, sem preconceitos, né? Aí temos a Pardini, que é uma ação que estava no meu radar. Não é que ela tenha escapado, mas, enfim, digamos que ela até continua. Se você olhar no cenário macro, de repente, sei lá, será que um dia a Pardini vem a 33? É uma hipótese, né? Ela não teria resistências antes disso. Então, só que ontem ela mostrou muita força, hoje já fraqueja, deixando um sinal de topo. Então, por exemplo, se eu estivesse comprado na Pardini, talvez não seja o momento agora de entrar. Eu ficaria meio cabreiro pelo seguinte. Ela fez uma shooting star fora da banda de Bollinger, então eu venderia hoje. Simples assim. E colocaria o meu lucro no bolso. Então talvez não seja o melhor momento para entrar. Aí tem BID e depois tem EZTEC. Ok, só estou vendo aqui os pedidos certinho. É BID, aí EZTEC. Para segunda-feira, para quem gosta que eu adiante, estão na lista Velid 3, Gol 4, MDIA 3, Usimina 5, VUC 3, a JPM, que eu vou fazer estudo lá de fora, o aluno pediu, para a pessoa que frequenta aqui o canal, que é a JP Morgan, né? E SLC Agrícola, também conhecida como uma das encantadas. Então, falando aí de falta EZTEC e Velid 3. Não, EZTEC e Velid 3 não. Falta BID e EZTEC. Então, BID 4. A BID, pessoal, o cavalo passou, né? Então, ela rompeu o máximo histórica, foi embora. Para entrar de novo na compra, talvez um retorno na média. É o que eu vejo. Né? Nós falamos logo quando ela fez fundo desse ativo. E o que parece aqui é um mega de um triângulo, né? Que ela rompeu. Só que assim, eu não compraria. A média está levemente acima dos 40, 41 reais, o ativo a 57. Então, geralmente essas ações ficam de lado depois de um tempo. Né, para aproximação de média, coisa e tal, mas tem quem está comprado, eu colocaria stop no caso de fechar abaixo da mínima do dia anterior. Seria a técnica que a gente orientou, por exemplo, para trabalhar com Vale, trabalhar com Petro com muito sucesso. E aí EZTEC, EZTC3. A EZTEC é um caso parecido, né? Ela deu compra em vários momentos aqui. Eu não acho que seja um momento ótimo. Essas ações têm vida própria. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes elas descolam do mercado.
redução de volume, só que assim, tá com cara de mastro bandeira, né? Aquela velha história, pessoal, se começar a entrar fluxo, o mercado que pega ações com fundamentos bons, como é o caso, né? O que eu vejo aqui? LTB, ó, derrubou uma vez, derrubou duas, derrubou três. Se fechar acima da LTB, nesse caso eu compraria rompimento, porque a gente pode entender isso daqui como um mastro bandeira, talvez no semanal. Então acho que tem um ponto técnico fácil de identificar. Imagina se ela replica essa perna ao romper aqui. É uma ação interessante, na minha visão. Ok? Aí pra gente finalizar, falemos do dólar. O dólar teve uma semana lateral. Na verdade, se a gente pegar o fechamento do dia 29, 3.930, 3.879, na verdade foi uma semana baixista, né, 50 pontos, 51 pontos. Eu acho que ele vai tocar essa linha de baixo aqui, mas é uma opinião minha, para isso ele teria que perder primeiro 3.841, hoje reagiu ao payroll, economia americana forte, aí dificilmente o dólar vai cair, a não ser que ele já tivesse disparado antes e estivesse nos preços, né? Bova 11, ela deixou uma grande incógnita no ar. Nós podemos ter um topo duplo, uma vez que ela não fechou acima de 94, foi a máxima do intraday, o eixo desse topo duplo estaria aqui no 97,2 com o alvo em 88,10, simples assim. É um grande ponto-chave, só que as médias estão levemente inclinadas para cima. Ontem e hoje a gente teve volume maior do que na terça e na quarta, que foram pregões de queda, até na segunda também, que deixou a estrela cadente. Eu acho que isso favorece a alta. No caso do Ibovespa, rompeu o pivô, que era 96.750, fechou 97.108. Rompeu até bem, né? 368 pontos acima, né? Então nós temos um pivô rompido. Eu concordo que o volume é baixo, esse pivô, ele é um mastro bandeira também. Todo mastro bandeira é um pivô, nem todo pivô é um mastro bandeira, então rompeu, né? Rompeu. Simples assim, né? E no caso do mini índice, também rompeu, né? Então, professor, tem sinais antagônicos? Tem, pessoal, o mercado não tá fácil, né? Eu tenho falado isso, né? Então precisa romper, precisa consolidar. Agora no mini índice também é o mastro bandeira, tem um detalhe, as médias estão quase cruzadas para cima. Qual que é o detalhe? Rompeu essa LTB, rompeu 96.995, só que não rompeu a LTA. Foi ela que gerou essa queda macro grande, né, a partir do dia 26 para o dia 27, que derreteu, e foi ela que gerou as correções do dia 1, ou primeiro, né, dia 2 e dia 3. Então, a gente ainda fica com uma pulga atrás da orelha, mas a compra está vencendo e tal. Nos 60 minutos, nós temos algo interessante, peronomútil. O que é esse algo interessante, pessoal? Nós tivemos o rompimento da LTB, só que teria que ter fechado acima do 97.480 para passar realmente uma imagem de força. Mas assim, mesmo arrastado, o negócio parece que é para cima, né? E esses pontos todos aqui que foram resistência, né, o ponto mais alto aqui é o 96.995 justamente, eles passam a ser suportes, né? Então isso é bem interessante, sim. Ok? Então é isso aí. Um ótimo final de semana. Não se esqueça do like. Participem da área de comentários. Assine o cenário. Assista Seja Bem-vindo à Bolsa. Somos uma família, somos uma comunidade. Crescemos e aprendemos juntos. E caminhamos lado a lado no sol e na chuva. Na bonança e na tempestade. Estamos no mesmo barco hoje. Por ter um pouco mais de experiência e conhecimento, eu estou no comando, humildemente trazendo informações a vocês, mas tenham certeza que eu aprendo muito e preciso me apresentar sempre em alto nível para honrar a sua confiança. Dessa forma eu me preparo melhor e os resultados são expressivos. Saúde e paz a todos, que Deus abençoe o nosso final de semana, até a segunda-feira, se assim Ele quiser. Pessoal, bons estudos. Aproveitem a família, estudem um pouco, procurem equilibrar as atividades e segunda-feira juntos na luta novamente. Forte abraço, valeu!